Nós tínhamos previsto no programa mais duas coisas até ao final da tarde. A primeira era a apresentação desta estratégia para a investigação, transferência de tecnologia e inovação, 2014-2020, e depois uma apresentação breve da Rede Inovar e a assinatura que se converteu formalmente em formalização do protocolo. E desistimos da assinatura formalmente, dado tivemos uma adesão bastante grande ao nosso pedido. Temos, neste momento, mais de 52 organizações que se associam à rede e pensei que não faria qualquer sentido ter aqui uma assinatura protocolar com 52 organizações. O objetivo desta primeira apresentação, e eu vou tentar ser tão breve quanto possível, é apresentar o objetivo principal do que nos trouxe aqui hoje, que é juntar os agentes do setor para produzir um documento de estratégia 2014-2020 de investigação, transferência de tecnologia e inovação nos setores agrícola, florestal e alimentar. E há 4 razões principais para que isto aconteça. A primeira é porque a inovação é o principal motor de desenvolvimento e porque isto é fundamental, particularmente no momento que atravessamos, para desenvolver o setor e a economia setorial. Em segundo, porque, apesar de haver inúmeras estratégias nesta área, não há... Se eu conseguir... Esta não funciona. Faz mal. Assim é mais telegráfico. A segunda é porque estava a dizer que, apesar de haver muitas iniciativas nesta área, não há, de facto, nem nunca houve uma estratégia nacional. E é fundamental que haja, e isso ficou aqui claro hoje, eu julgo de grande parte dos intervenientes que é fundamental definir uma estratégia nacional. A terceira porque é urgente, particularmente no momento que corre, tornar mais eficiente a aplicação de recursos. E a última, porque esta é a altura adequada, e isto foi dito várias vezes, esta é a altura adequada para pensar e para definir uma estratégia, porque está neste momento em discussão o novo quadro comunitário, particularmente o Horizonte 2020 e a nova PAC, e por isso é importantíssimo que o setor defina uma estratégia para fazer face a isto. Como é que queremos, ou como é que isto deve ser feito? Deve ser um documento, para começar, que articule toda a fileira, que articule todo o setor, e isto é determinante, ou seja, que seja integrador. Isto foram tudo coisas que foram ditas aqui. Que defina prioridades temáticas, prioridades setoriais, que seja de médio e longo prazo, que não seja uma visão de curto prazo, que seja estável, que apoie a definição das políticas e das medidas, e isto é feito em articulação com o Ministério, e é fundamental fazer esta articulação entre o que são as empresas e o que é o Ministério, que potencia a atuação de todos os intervenientes, e quando digo todos, eu ponho todos em bold, porque a inovação, ao contrário, por exemplo, da internacionalização, é uma questão difusa, ou seja, a execução da inovação não é uma coisa centralizada, é uma coisa que tem que ser implementada no terreno por todos os atores e não executada centralmente. E depois que priorize e torne mais eficiente a aplicação dos recursos. Mas, em súmula, que promova a investigação, e isto é o objetivo principal, que promova a investigação, a transferência de tecnologia e a inovação. Funciona? O que é que eu fiz? E vou tentar aqui, quer dizer, não vou correr o risco de repetir o que foi dito. O que fizemos foi um trabalho prévio, obviamente não vamos apresentar nenhuma estratégia, até porque acabei de dizer que a estratégia tem que ser definida pelo setor, mas o que fizemos foi um trabalho prévio em que pedimos a um conjunto de pessoas, e essas pessoas foram essencialmente os oradores de hoje e um conjunto de parceiros da Rede Inovar e de especialistas que identificámos no setor, e retivemos cerca de 40 contribuições e fizemos perguntas muito concretas, que são aquelas que ali estão. E eu não vou passar uma a uma, porque vou agora sim referir 2 ou 3 pontos em cada uma delas. Primeira questão, potenciar a investigação e a inovação nas empresas. Há 2 ou 3 pontos, e eu vou tentar nestas perguntas não repetir o que for dito, mas sobretudo indicar 1 ou 2 pontos que são importantes
e, sobretudo, reforçando os que não foram ditos hoje. Aqui na questão do potencial em investigação e inovação das empresas, uma das coisas que não foi referida de forma explícita é que há um trabalho de conversão e de capacitação das empresas para a inovação. Quando eu digo capacitação, uma das coisas, atenção, volto a dizer que isto resulta da recolha de 40 opiniões do setor. É fundamental capacitar, ou seja, que as próprias empresas tenham massa crítica para responder ao desafio da inovação. Isto é a capacitação. A conversão é que as empresas compreendam e assumam o valor que a inovação pode ter. Segunda questão que é importante isto foi dito, é preciso que as empresas, sejam as empresas a definir ou em articulação, que definam as prioridades e as necessidades de investigação, mas também é importante responsabilizá-las, ou seja, é importante que as empresas comparticipem os custos da inovação, porque só assim, participando nos custos, é que tem uma verdadeira responsabilização sobre o que é feito. Segundo ponto, a questão da investigação, do papel das entidades do sistema científico e tecnológico. Aqui há 2 ou 3 pontos que eu julgo que não foram referidos e que eu vou dar ênfase. A primeira é que é fundamental, e é esse o objetivo em grande medida da Rede Inovar, criar uma plataforma onde seja de fácil acesso, onde todos possam saber o que é que existe nas universidades, o que é que está a ser feito, quem são os investigadores, quais são os trabalhos que andam a desenvolver. E isto tem que estar acessível, e o conhecimento, como dizia há bocado a Isabel Martins, o conhecimento tem que estar acessível e acessível a toda a gente. Isto é o primeiro ponto que é importante. O segundo ponto é que isto não chega. E nós temos esta experiência de 6 anos agora de trabalho na Inovisa, que nos diz que não basta disponibilizar informação e conhecimento, é preciso juntar as pessoas. E é assim que as coisas funcionam. E o juntar as pessoas significa pegar nas pessoas que estão nas empresas, agricultores, empresas agroindustriais, empresas do setor alimentar, e levá-las à universidade e vice-versa. Pegar nos investigadores e levá-los às empresas. Só com este contato direto é que se potenciam as relações. Terceiro ponto, das estratégias de eficiência coletiva. Houve uma discussão aqui que foi tida hoje à tarde, muito à volta da questão das estratégias de eficiência coletiva, dos polos, dos clusters e também das associações. Por isso eu não vou referir mais, quase mais nenhuma questão aqui, para além de dizer que 2 coisas que foram referidas nas opiniões que me foram vinculadas. A primeira é que as estratégias de eficiência coletiva, as associações, os polos e os clusters, têm que ser controlados, têm que ser coordenados pelas empresas. Houve, em tempos, iniciativas que nasceram da universidade e isto não deve acontecer assim. Quem deve coordenar as estratégias de inovação são as empresas e não a universidade. Obviamente que é preciso fazer 2 coisas no que diz respeito ao setor e às estratégias de eficiência coletiva. A primeira é que este trabalho tem que ser coordenado e tem que ser articulado com as entidades do sistema científico e tecnológico. E a segunda é que tem que ser articulados entre si, e isto foi dito aqui. Nós temos, julgo eu, demasiadas iniciativas dispersas e não integradas. Não quer dizer que tenham que ser fundidas, mas tem que haver maior eficiência nas estratégias, e está neste momento em curso um estudo de uma análise autónoma, independente, pedida pelo Ministério da Economia, dos polos e dos clusters, e eu julgo que é daí que sairá o que deve ser a estratégia dos polos e dos clusters do setor. Quarto ponto, a questão do papel das associações e das organizações setoriais. Aqui há 2 questões, talvez, que eu gostava de dar uma relevância. A primeira é que o principal papel das associações deve ser aquele que foi referido aqui várias vezes ao longo do dia, o de identificar as necessidades e as prioridades em termos de investigação e em termos de inovação. Este é o principal papel. Não quer dizer que as associações e as organizações não participem no processo de inovação, mas devem participar, sobretudo, num papel de transferência de conhecimento, mais do que no papel de transferência de tecnologia. Porque o papel da inovação, o papel de facilitador de inovação, do lado das empresas, deve ser deixado, na minha opinião, e não só, deve ser deixado aos polos e aos clusters, porque é para isso que eles existem. Obviamente que falou-se hoje de extensão, falou-se hoje de divulgação de conhecimento e falou-se hoje de serviços de apoio às empresas, e isso sim são papéis fundamentais das organizações e das associações do setor.
Outro ponto fundamental que foi referido, e eu acho que é necessário voltar a referir, que é, há duas estruturas, uma do setor alimentar e uma do setor agrícola, que têm que ter um papel ativo em toda esta discussão. A primeira é a FIPA, no setor alimentar, e a segunda é a CAP, no setor agrícola, porque são estruturas de cúpula e têm necessariamente que estar nesta discussão. Quinto ponto, a inovação e transferência de tecnologia, qual deve ser a contribuição da estrutura do Ministério? Como foi dito também, felizmente, e eu julgo que isto é aceito por todo o setor, felizmente o papel do Ministério tem sido menos interventivo, no sentido de deixar a iniciativa e a responsabilização aos agentes das empresas e das instituições que estão no terreno. E parece-me que isto é um caminho que deve ser continuado, mas é fundamental haver aqui uma coordenação a nível central, que o Ministério ajude a definir o que são prioridades de interesse nacional e, sobretudo, o que deve ser investigação e inovação de caráter de longo prazo e de interesse público. Porque muitas vezes as empresas que estão no terreno e as próprias universidades preocupam-se com as suas prioridades, mas as prioridades de interesse público devem ser definidas de forma articulada e central. Outra questão importante, e essa foi referida, mas eu gostava de lhe dar também ênfase, porque me foi dita por várias pessoas, é a questão relativa aos laboratórios de Estado, particularmente ao INIAV, e à necessidade de articular, e isto é-me referido várias vezes pelas universidades, pelas empresas, à necessidade de articular e eventualmente até integrar, mas articular, aproximar o que é a investigação do INIAV e o que é o papel do INIAV do que é o papel de investigação nas instituições de investigação e de ensino, nas instituições de ensino superior públicas. Ou seja, mais uma vez, tornando mais eficientes a aplicação de recursos públicos. O sexto ponto, a questão da internacionalização. A questão da internacionalização. Há aqui, para mim, há dois pontos que são fundamentais. O primeiro é que é determinante olhar para formas de potenciar projetos e parcerias internacionais, porque hoje em dia o financiamento é quase todo ele internacional. E quando digo internacionais, obviamente falo do Horizonte 2020, obviamente falo da nova PAC, mas falo também de redes e de parcerias internacionais, e no meio três que foram faladas hoje, mas são claramente as três mais importantes. A primeira é a Parceria Europeia de Inovação para a Produtividade e Sustentabilidade, e aqui eu tenho que dizer que julgo que houve até agora pouca atenção por parte particularmente do Ministério para esta questão, e isto é uma questão que está em marcha e a que nós, enquanto país, temos dado pouca atenção. Eu acho que nós temos de estar mais ativos nesta Parceria Europeia para a Inovação. O segundo ponto foi referido hoje pelo Pedro Queiroz, a questão da Plataforma Tecnológica Europeia Food for Life, e esta, no setor alimentar, é fundamental. E a terceira questão, esta não foi referida aqui hoje, mas há neste momento uma iniciativa em curso, a nível europeu, chamada FoodKick. O KIC é Knowledge Innovation Center. Existem Knowledge Innovation Centers a nível europeus, e isto foi uma iniciativa da Comissão chamada o European Institute of Technology, mas está em marcha a criação de um FoodKick, ou seja, de uma estratégia de um centro de inovação europeu para a área alimentar, e Portugal não está no consórcio. E acho que é importantíssimo que nós tenhamos capacidade de acompanhar estas iniciativas internacionais. Depois referia, e é o outro ponto que refiro neste tema da internacionalização, não posso deixar de referir que existe, como foi também dito hoje, uma iniciativa da Portugal Foods para a estratégia de internacionalização do setor, e como foi dito hoje aqui, não há estratégia de inovação sem pensar em internacionalização, e por essa razão não pode haver uma estratégia que não nasça ou que não seja articulada com o trabalho que tem que ser feito ou que foi feito pela Portugal Foods no sentido da internacionalização. E isto é também, parece-me também muito importante. Sétimo e penúltimo ponto. A questão dos modelos de organização setorial, da liderança e das redes. Eu aqui há duas questões que quero referir. A primeira é que não me parece que exista uma estratégia ou modelos ideais
de organização setorial, de liderança e de redes. Como eu disse inicialmente, a inovação é difusa e devem existir estratégias de inovação no terreno que dependem dos setores, das temáticas, dos atores que estão em causa, mas devem existir diferentes estratégias que se complementem sem dispersar recursos, mas diferentes estratégias. E aqui há uma distinção que eu tenho que fazer, que não foi feita hoje e que eu já várias vezes refleti sobre isto e acho que nunca ouvi dizer assim, desta forma clara, que é, não há um setor. Há fileiras, obviamente temos que olhar para as fileiras, mas a realidade do setor agrícola e agroindustrial, que é uma realidade de pequenas empresas, de pequenas e médias empresas, não pode ser, não é a mesma realidade da realidade do setor alimentar que é um setor industrial e de médias e grandes empresas. E a estratégia que é pensada para a agricultura, para a agroindústria e para a floresta, e não posso esquecer da floresta, não pode ser, quando digo floresta, digo produção, não pode ser a mesma da que é pensada quando pensamos no setor alimentar, nas grandes empresas da segunda transformação e nas empresas industriais florestais, que são empresas que têm capacidade para criar elas próprias estruturas de investigação e estruturas de inovação. Quando falamos de pequenas e médias empresas, temos de falar de capacitação, de redes, de ligação às entidades do sistema científico e tecnológico. Quando falamos das grandes empresas, muitas vezes têm recursos próprios e as preocupações são de propriedade industrial, são de patentes, são de criação de capacidades internas, capacitação interna das empresas nestas áreas de investigação. Por isso, o que eu queria deixar claro é que eu acho que há aqui duas realidades que são distintas, que têm que ser articuladas, quer dizer, não volto a dizer que olhar para isto como fileiras é determinante, mas há aqui duas realidades que têm que ser independentes e olhadas de forma distinta. E eu parece-me que este é a questão mais importante. Devo desligar tudo o dia. O último ponto. O último ponto, que é a questão das políticas e das medidas de apoio. E eu aqui foi o único caso em que recolhi quase 5 ou 6 slides com informação resumida sobre o que me chegou, mas obviamente não vou transmitir essa informação aqui, até por uma questão de tempo. Deixem-me só ver se me estou a estender, porque eu não tenho moderador para me chamar a atenção. Da questão das políticas e medidas de apoio, mas há duas outras coisas que também gostava de referir. A primeira, e complementarmente ao que foi dito aqui, a primeira é que os apoios não são só incentivos. Eu julgo ser importante diversificar os apoios. Os apoios podem ser crédito, os apoios podem ser benefícios fiscais, podem ser priorização no acesso às medidas, e não se pode, cada vez que se fala de apoios à inovação e à investigação, falar exclusivamente de subsídios e de incentivos. Eu julgo que há necessidade de diversificar a forma como os apoios chegam ao setor. A segunda questão, essa foi falada, mas acho que é urgente simplificar e flexibilizar tudo o que diz respeito à investigação, à transferência de tecnologia e à inovação. E isso podem estar certos que uma das prioridades de um documento estratégico que surge desta iniciativa será apontar caminhos para a simplificação e para a flexibilização. A terceira questão é a questão da articulação com a internacionalização, que já falei, e a última questão é... há duas questões aqui relacionadas. A primeira é que eu julgo que deve ser dada prioridade, pelo menos do ponto de vista dos apoios, deve ser dada prioridade à inovação e à investigação que resulta de projetos de fileira, que olha para a produção nacional e que olha para a transformação nacional, ou seja, para tudo que olha e investe numa perspectiva de fileira. Porque quando potenciamos projetos que estão numa perspectiva de fileira, estamos a potenciar o desenvolvimento económico e o crescimento das empresas a todos os níveis. E eu acho que estes projetos devem ser priorizados. E a segunda e última, e acaba aqui a questão, este resumo daquilo que poderá ser a base do documento estratégico, é que nós podemos definir estratégias, nós podemos inventar necessidades e prioridades, mas tudo isto tem necessariamente que ser articulado com as políticas europeias, com o Horizonte 2020 e com a nova PAC, porque são estes os principais instrumentos de financiamento.
acaba aqui esta primeira parte, e dizia só, concluir aqui com 2 pontos. O primeiro falou-se hoje durante o dia várias vezes da identificação de áreas prioritárias. Eu fiz esse pedido também, esse exercício, mas eu volto a dizer que a única conclusão que tiro, atenção que isto é uma ilustração, não tem qualquer objetivo de identificar áreas prioritárias. O único objetivo que tenho foi, identifiquei, com vários documentos que consultei, áreas prioritárias para a agricultura e florestas e para a alimentação e para a indústria. E com este exercício só quero reforçar aquilo que disse há pouco. As prioridades da agricultura e das florestas não são as prioridades do setor alimentar e da indústria. Há 2 prioridades, ou um conjunto de prioridades que são distintos e, por isso, estas 2 vertentes da fileira têm que ser analisadas de forma distinta. E o segundo ponto sobre a questão das áreas prioritárias, que eu acredito que têm que ser trabalhadas e que têm que ser definidas, é que se queremos definir áreas prioritárias, não podemos ignorar e temos que olhar necessariamente para as que são definidas nas políticas europeias, particularmente no Horizonte 2020, e pô-las aqui só por uma razão, não é para falar delas porque são muitas, só por uma razão, para que possam ver o quão definidas e focadas são as prioridades que estão definidas já no âmbito do Horizonte 2020. Quer dizer, eu acho que a margem, no que diz respeito ao Horizonte 2020, não é muita para definir novas áreas. A segunda é que há áreas também definidas a nível, por exemplo, da Plataforma Tecnológica Europeia Food for Life, e que, mais uma vez, o que eu acho que temos que fazer é, obviamente, temos que olhar para as prioridades e para as necessidades nacionais, mas temos também que olhar para as prioridades que já foram definidas e para as prioridades definidas a nível europeu, e não podemos, em conclusão, andar sempre a inventar a pólvora, porque eu julgo que já há muito trabalho feito e é nesse trabalho que nos temos que basear. E, finalmente, eu deixava, um bocado em conclusão do dia de hoje e desta apresentação, volto a dizer que isto é um primeiro passo no que poderá ser uma estratégia, mas deixava aqui 5 conclusões de caráter genérico. Primeiro é que o processo de definir uma estratégia de inovação e de investigação é muito mais complexo do que se poderá pensar numa primeira abordagem. Mas, por complexo seja, o resultado final tem que ser simples, tem que ser aplicável. Ou seja, nós temos que partir de uma base de complexidade, mas acabar com algo que seja concretizável de forma simples. O segundo é que, já o disse, não vou voltar a referir, que eu acho que há 2 vertentes que têm que ser articuladas, a da produção e da agricultura e a da indústria alimentar. A terceira, já o referi, também não vou voltar a detalhar, julgo que a questão da capacitação das empresas para a internacionalização é determinante e volto a referir a necessidade de articular esta estratégia com a estratégia que foi desenvolvida pela Portugal Foods para a internacionalização do setor. Quarto ponto, também já o referi, mas vou voltar a referi-lo porque acho que é importante dar ênfase a isto. Acho que não há uma estratégia, há várias estratégias e deste documento têm que ser estratégias e o único objetivo do documento é definir um conjunto de estratégias e não tem qualquer validade de querer implementá-las. Volto a dizer que a implementação da estratégia de inovação deve ser difusa e deve ser aplicada pelas entidades que estão e que têm feito trabalho e bom trabalho e que estão no terreno. E em último ponto, que esta implementação, a meu ver, deve ser centrada, a implementação da estratégia de investigação, de transferência de tecnologia e de inovação, deve ser centrada particularmente em 2 tipos de entidades. Nas entidades do sistema científico-tecnológico e depois nos polos, nos clusters e nos centros tecnológicos. E acaba aqui, não vou percorrer aquele calendário, mas acabo a dizer que iniciámos este compromisso há cerca de 2, 3 meses. O primeiro passo deste compromisso foi hoje, com este encontro, mas não foi só o encontro, foi todo o pedido que fizemos para que estas cerca de 40 pessoas contribuíssem para este passo inicial, mas há aqui um calendário curto e apertado e pretendemos em fevereiro ter um primeiro documento, um documento final estratégico que passará
por duas coisas. Primeiro, pela criação do grupo operacional de trabalho, e é um grupo operacional, não é de coordenação, é um grupo operacional de trabalho, ou seja, um grupo reduzido de pessoas que estejam disponíveis para trabalhar neste sentido, e são as pessoas das instituições, que representam as instituições que eu já referi. Segundo, a criação de um grupo alargado de trabalho que possa contribuir, comentar e validar este documento, e esse grupo alargado de trabalho eu espero que possa nascer da Rede Inovar, falarei a seguir, mas onde temos já cerca de 50 instituições, mas além da Rede Inovar, mesmo que não esteja, eu acho que é fundamental neste grupo alargado de trabalho ter lá as instituições que representam o setor. E terceiro, discutir publicamente este documento e validá-lo no terreno, levá-lo ao terreno, isto será feito em janeiro, para que em fevereiro de 2013 possamos ter um documento final com uma estratégia para a investigação, para a transferência de tecnologia e para a inovação, e o trabalho que nos propusemos fazer acaba, se tudo correr bem, em fevereiro. A partir daí, são as instituições no terreno que terão que, e o Ministério, obviamente, que terá que aplicar essa estratégia. Muito obrigado.